Boa tarde, amigos. Bom feriado. Aproveite o dia. Pois é, hoje é um dia de muita reflexão, né? Estamos aqui para refletir também sobre futebol, né? Enquanto o pessoal vai se organizando aí para um final de semana maior, né? E há que se ter muito cuidado com esses finais de semana generosos, né? De 3 dias, sexta, sábado, domingo. Sabe como é que é? Mas futebol... E do bom no final de semana, né? O Grêmio tem uma grande chance de afogar as mágoas jogando amanhã contra o Atlético Mineiro e o Internacional domingo, às 19 horas, tentando se reequilibrar na competição. Que o Internacional vem de 2 empates, né? O Internacional empatou com o Vasco da Gama, se com erro de arbitragem ou não, empatou, passou. O Internacional empatou com o Santos, com erro de arbitragem ou não, empatou com o Santos. O Palmeiras, que tinha que perder em tese, empatou com o Flamengo. E a distância do Internacional para com o Palmeiras, pelo menos, permaneceu em 5 pontos. Restam 7 rodadas. Será que dá? O que é dar? O Internacional tem que, pelo menos, se manter entre os 4 melhores da competição. E diante dessa nova ameaça que se chama Grêmio, o Internacional vai se perturbar ou o Inter pode até melhorar para se consolidar em primeiro, segundo ou terceiro? O Grêmio é uma ameaça pela 4ª posição ou quem tem que estar preocupado é o São Paulo? Vamos discutir isso e tudo mais com o Fabiano Barbosa Júnior, nosso colega radialista, Maurício Freitas e o Julinho Camargo, que está aqui conosco mais uma vez. Ele que é um mestre, né, na arte que se chama futebol. Julinho, vai bem, Julinho? Tudo bem, Henrique. Prazer estar aqui, prazer fazer parte desse programa que eu gosto muito. Obrigado. Bom, Grêmio é uma ameaça para o Inter? Eu, como bom gaúcho, né, nunca acho que um seja ameaça para o outro. Eu acho que a rivalidade ela é positiva no sentido de puxar os dois para cima. Eu acho que a gente tem que torcer para que os dois consigam vaga direto para a Libertadores e que também a gente possa ver, quem sabe, né, algum gaúcho sendo campeão, porque o nosso futebol é forte e merece isso. Você acha que ainda é possível, especialmente para o Inter, pensar no time? Eu acho que sim. Não vejo como não pensar nisso, né? Eu acho que o clube tem que pensar nisso. Eu acho que o Grêmio, o Inter, qualquer clube que tenha possibilidade tem que pensar assim, porque Palmeiras, que agora sai, né, da Libertadores e é o principal clube para ganhar a competição, também pode passar, quem sabe, por um momento de depressão, de tempestade. Já perdeu 2 títulos, né? Quando a gente fala assim, o brasileiro, Libertadores, com certeza, não só para o clube, mas para o torcedor, a Libertadores é uma competição talvez de maior expressão, né, que os clubes brasileiros buscam. E eu acho que o Palmeiras vai sofrer muito com essa principalmente porque vivia uma situação de estar com a equipe no melhor momento, a equipe no ápice, né, subindo desde a chegada da construção do Filipão. A equipe não só buscou a ponta do brasileiro, como praticava o melhor futebol, talvez, do futebol brasileiro atual. Então, para todos, eu acredito, né, para a maioria das pessoas, o Palmeiras não chegar à final, assim como o Grêmio, para mim tinha claro, assim, a final seria Grêmio e Palmeiras, e eu acho que o Palmeiras vai ter uma ducha muito forte. Pode ser que daqui a pouco ele deixe resbalar alguma coisa. Agora a gente vê o Fabiano, o Palmeiras chegando, né, com o Daverson para decidir contra o Boca. E a gente sempre diz, o Palmeiras tem um baita elenco, um baita time, mas tem deficiências também. Esse Davidson, ele não junta uma com a outra. Né? Não, ele fala com a bola. Nós tínhamos um jogador aqui, meio campista, né, que falava com a bola, que era o Sérgio Pérez. Mas daqui a pouco é meio critério, porque o Felipe Melo e o Daverson no mesmo time. Não é. Mas o padrão eu prefiro o outro centroavante. O Borja? O
Eu também prefiro. Acho mais elaborado, acho um jogador que mescla força com velocidade, jogador que tem uma propriedade de finalização melhor, mas a gente não está lá, né? O Filipão está lá no dia a dia, ele sabe por que ele fez isso. Especialmente o primeiro tempo foi terrível do Palmeiras, né? Mas... O Boca não precisava propor o jogo. Em determinado momento, acho que aos 40, 42 do primeiro tempo, o Boca tinha 3 conclusões e o Palmeiras só uma. E 3 conclusões e um gol marcado pelo Boca. Mas quando nos 10 minutos do primeiro tempo fez aquele primeiro gol que foi anulado, quando fez aquele gol que foi pra torcida, o estádio veio abaixo, eu disse, Palmeiras vai virar esse jogo e vai classificar. Só que daí depois amornou. O gol anulado saiu na hora certa, mas tinha que ter valido, né? Se valesse o gol anulado... Aquele momento ali era um momento crucial, porque até em termos de planejamento, né? Todo treinador que está precisando de um resultado, tu visa, principalmente no início, dentro da tua casa, utilizar aqueles primeiros 15 minutos para juntamente do teu torcedor, até o outro se ajeitar, tu visa abrir o marcador. É o gol que tu coloca o torcedor tipo, e tu entra, vem junto que vai dar. E tu entra na partida, né? Pelo placar de 2-0, tu fazer aquele gol ali daria tranquilidade para te fazer 80 minutos, talvez para fazer o outro. Quer ver que uma chance que eu vejo boa pro Grêmio pegar a vaga do Flamengo. Eu não acredito no Flamengo por um simples motivo. A tabela que o Flamengo tem é terrível. O Flamengo só tem um jogo fácil, que é contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Porque vai ser na penúltima rodada e o Cruzeiro ali só está de olho nos caraminguás que possa ganhar mais. Já periga estar com muita gente de férias. A sequência do Flamengo agora começa com São Paulo, fora de casa. Botafogo é fora, mas aí é clássica no Rio. Santos em casa. Sport Recife fora. Grêmio em casa. Cruzeiro fora e Atlético Paranaense em casa. Mas a sequência do Grêmio também não é tão fácil. Não, a sequência do Grêmio é complicada. Tem 3 clássicos, o Grêmio, 3 confrontos diretos. O Grêmio tem 3 confrontos diretos e os 3 confrontos diretos o Grêmio é visitante. O Grêmio joga fora com o Atlético Mineiro, joga fora com o São Paulo e fora com o Flamengo. Os adversários do Grêmio realmente é forte, mas os do Flamengo, todos eles têm algum interesse ainda na competição. Mas vamos lá. Ou lá embaixo ou lá em cima. Mas vamos pegar os adversários do Grêmio, então, para fazer essa comparação. Mineiro. Atlético Mineiro tá pensando ainda no G6. Fora. O Vasco tá tentando se salvar. O São Paulo tá pensando no G6. A Chapecoense quer se salvar. O Flamengo nem se fala, é com quem nós estamos comparando. O Vitória também vai estar tentando se salvar. E o Corinthians chupa-bala com papel. O Corinthians é o único que não vai estar brigando por nada, mas esse é na última rodada. É o único jogo fácil. O Flamengo também tem um, não é? Contra o Cruzeiro. Tá 1-1. Os demais jogos não são fáceis. Imagino eu, né, Júlio? Essas são todas teses para a gente poder debater aqui, né? Mas muitas vezes eu acho que o grande problema de qualquer equipe é a sua própria equipe. É o momento em que tu vive, o momento em que os teus jogadores se encontram, né? Para te poder fazer aquele bem bolado e poder praticar um bom futebol. Muitas vezes a gente tem equipes que contra equipes de ponta elas se mobilizam e fazem grandes jogos. E contra equipes daqui a pouco da ponta de baixo elas se desconcentram e ali perdem os seus principais pontos. Eu estava ouvindo vocês falar e estava lembrando da campanha do Inter, né? O Inter, talvez os principais tropeços do Inter tenham sido contra as equipes que estão na ponta de baixo, que talvez Chapecoense, Vasco. Eu estava vendo agora o último resultado do Atlético Mineiro, foi um resultado ruim. O Atlético Mineiro já não tem tanta aspiração e é o próximo jogo do Grêmio. Então, eu acho que qualquer jogo é muito difícil para qualquer um, principalmente pelo momento da sua equipe. A gente que faz campeonatos nacionais de ponto corrido, eu já fiz algumas vezes a Série A, algumas vezes a Série B, já fiz a C e a D, que são diferentes porque são classificatórias, mas a Série A e a Série B, o momento final dessas competições é um momento que o treinador, o seu vestiário, ele tem que trabalhar muito bem para manter o nível de foco.
porque o jogador está desde o dia 1º de janeiro trabalhando, fazendo jogo, ciclos de competições com muito estresse psicológico, e esses jogadores estão a 4, 5 rodadas de cessar o ano, cessar o ciclo. Muitas vezes pensando nas férias também? Não digo que o cara está pensando nas férias, mas é cansativo. O cara vive concentrado, o cara, eles saem do jogo agora da Libertadores, eles vão em casa, tu não troca a roupa, troca a roupa da mala. Tu chega ali, dá um beijinho na testa dos filhos e volta pro hotel, porque tu já vai viajar para outro jogo e para outro jogo, e isso é um ciclo que o cara faz o ano inteiro. Então, quando vai chegando no final, tu treinador, a comissão de apoio, o próprio clube, tem que ficar atento a isso, para conseguir mobilizar os caras, conseguir deixar os caras ainda com foco, porque senão daqui a pouco tu vai ver uma equipe que pratica bom futebol, que é boa, daqui a pouco desgastada, e não é fisicamente, é mentalmente. Eu acho que a equipe do Palmeiras deu um gás muito forte, uma subida muito forte agora no Brasileiro e também na Libertadores, e eu achei a equipe anteontem, né, a equipe no campo, eu não achei ela desgastada fisicamente, mas eu achei ela mentalmente um pouco, sabe? Pouco criativa, pouca desenvoltura, né? E muitas vezes quando os treinadores pegam o seu time principal e tiram para poder resguardar para a competição, são muito criticados, e não é só pela parte física, é para te poder também. Ontem na transmissão a gente ouvia até, né, os comentaristas falando que o Dudu fez todos os jogos, o Felipe Melo fez todos os jogos, ele saía aos 30 minutos, se prestar atenção, o segundo gol do Boca Juniors, o Felipe Melo, ele perde o tempo do bote no jogador, e aí o jogador domina com tranquilidade, arruma e faz o gol. É um bote que o Felipe Melo não perde, ele é um jogador que tem esse tempo, né, de bloqueio. O Dudu, nos últimos 15 minutos, estava extenuado, ele não conseguia mais fazer as jogadas que faz, e o Dudu desequilibra uma partida. Então, eu acho que isso aí tem muito a ver. O Michael, na saída, né, no jogo contra o River, eu acho que já estava também extenuado. É importante que a gente fique atento, porque essas rodadas finais têm muito a ver com isso também. O Grêmio não pode sentir um pouco esse aspecto emocional por ser eliminado em casa, depois tem toda essa questão do jurídica, do vai pra final, não vai pra final. Amanhã, né? Isso não pode atrapalhar o grupo também? Eu acho que com certeza influencia, né? Mas como eu te falei, assim, o Grêmio, o Inter, né? Eu conheço bem os clubes são fortes assim, em termos de estrutura, né? No seu treinador, na comissão de apoio, direção, eles têm que ficar atentos e têm que passar essa mobilização para os principais jogadores, porque esse tipo de momento é um momento que jogadores como o D'Alessandro, Damião, lá no Inter fazem a diferença nesse sentido. Eu trabalhei com o Lomba no Bahia, é um jogador que tem bastante peso também, né? Lá no Grêmio é o momento do Michael, do Jeromel, do Kahneman, entendeu? É o momento do Marcelo Groy, é o momento deles segurar esse tipo de ação. Eu vejo muito as entrevistas do Flamengo, o Hever, como o Hever segura essa estrutura, né? Eles têm, além do Hever, o próprio Diego, era um jogador que mantinha isso. É importante que se apegue nisso, com certeza sente, mas os jogadores maduros nesse momento fazem a diferença para te buscar esse alento, acabar o ano bem. E acho que tanto o Renato quanto o Odair, o Renato mais experiente, né? O Odair com uma gestão de grupo muito bacana. Eu acho que tanto um quanto o outro tem que ficar atento a isso e trabalhar em cima disso. A propósito do Odair, além do bom trabalho que está fazendo, reconhecido e tudo mais, se tivesse um pouco mais de elenco, de repente, tivesse alavancado uma campanha ainda melhor, ele está testando no domingo, depois de amanhã, o Juan Alano, numa função que não é bem a dele e tal, no lugar do Edenilson. Como é que você vê isso aí e essa situação de ter um elenco razoável, mas às vezes insuficiente? Eu acho que tudo é questão de investimento
e de saber fazer o investimento, né? Aí vem os méritos e deméritos, né? Eu acho que o elenco é extremamente importante para essa situação de ponto corrido. Saber usufruir do teu elenco, né, também é importante para o treinador fazer gestão de grupo. Acho que o Odair tem uma capacidade de gestão de grupo muito bacana de se ver. Mas também eu vejo que não só Inter, gestão de grupo com alguns jogadores qualificados, que eu digo jogadores de mais peso, é uma gestão de grupo onde tu tem 20 jogadores de alto nível, assim, é uma outra gestão diferente. Muitas vezes tu consegue fazer uma e não consegue fazer a outra. Eu já vivi várias vezes isso, assim, né? Eu me recordo de uma passagem onde eu fui auxiliar do Falcão no Inter, onde o Falcão fazia uma gestão de grupo muito boa. Com jogadores, a gente tinha na época titulares Andrezinho e D'Alessandro. E nós tínhamos no banco ali, Oscar e D'Alessandro. E nós tínhamos com os meias, né? E nós tínhamos Andrezinho, Ricardo Goulart, Fred, nós tínhamos os Sobes, daqui a pouco tinha o Zé, eram muitos zagueiros, a gente tinha Rodrigo jogando Bolívar, tinha o Índio no banco, Moledo no banco, Juan, que era a seleção brasileira, tinha 5 zagueiros que tu... Podia jogar a camisa para cima que eram do mesmo nível. E esse tipo de gestão, na época, o Falcão foi muito bem, assim, a gestão era muito bacana dele. E eu vejo que muito tenho, né? Eu lembro muito do Flamengo na época. O Flamengo montou um time com Sávio, eram os 3, 4 craques. Romário, Edmundo. E não deu liga, não deu gestão naquilo, entendeu? Não me lembro nem quem era. Não se davam. O Edmundo não se dava com então, o Romário é bom de não passar a bola. Eu acho que o Inter tem um elenco, né, que ele é bom. Ele talvez tivesse mais uma ou duas peças, principalmente peças versáteis, assim, daria uma possibilidade a mais para o Odair, né? Mas eu acho que eles estão tentando e fazendo uma campanha boa e vamos ver esse final agora. Você acha que a contratação do Paulo Guerreiro, mesmo que seja para o ano que vem, é uma boa contratação ou é só uma contratação de risco? Eu não sei bem os detalhes dela, né? Mas eu te digo assim, se ela se cerca da possibilidade de que no momento que ele está fora o clube não ter ônus, não pagar, eu acho que é uma contratação boa, porque mesma idade. O Paulo Guerreiro é um especialista. Tem 2 posições para mim que eu, como treinador, não me importo muito com idade. Te digo até 3. Goleiro, um zagueiro, 2 não, mas um zagueiro e o homem da frente. São 3 posições para mim. Eu, como treinador, opinião minha, eu gosto de ter jogadores experientes. Eu acho que o goleiro é uma posição que tem um treinador específico para isso, onde pode deixar ele alinhado fisicamente. Ele é um jogador que ele participa de ações na partida, ele não participa de 90 minutos correndo. O zagueiro, se ele tiver um zagueiro ao lado dele que tenha juventude para em determinados momentos poder cobrir as ações, é muito bom tu ter um zagueiro experiente que faça as tuas leituras, né? E consiga tomar conta daquele ambiente ali. E a parte final tem muito a ver com a maturidade. Ontem eu vi um cabeceio, na hora que eu vi, ontem, né? Quando eu vi o cabeceio do Daverson. Ele estava até impedido. Ele fez 2 cabeceios. Um de escanteio, que ele cabeceia sozinho, e um outro que o Dudu Cruz ele tá impedido, ele cabeceia no travessão. Aquelas 2 bolas ali, eu me lembro do Alexandre, né? Eu me lembro de alguns centroavantes, Jardel. Poxa, aquele momento ali decide o jogo, entendeu? Então é importante. Quando eu trabalhei no Vitória da Bahia com o Neto Baiano. Neto Baiano era um centroavante de posicionamento,
Eu vi, né, quando eu estava no Vitória, jogamos brasileiro, eu era auxiliar do Carpegiani, o jogo contra o Ronaldo Fenômeno, ele encerrando a carreira no Corinthians, já com problema de peso, mas é um absurdo, que sabe daqueles 30 metros finais, posicionamento, é sempre no canto certo. Presença São área. Posições que eu gosto de ver um jogador maduro, um jogador que conhece, e acho que faz diferença. Eu fecho com você. O goleiro é cargo de confiança. Né? Centroavante é a mesma coisa. O Internacional sem o Damião não é nada. O Internacional sem o Damião não é nada. Ele mudou muito, né? Eu acho que nem subiria. Naquela campanha que estava fazendo a Série B, no momento em que o Damião ingressou, mudou tudo, porque tinha um finalizador, uma referência. E eu vejo assim, nessas posições assim, né? E ali ele foi líder também. Não é muito dele. A falta que o Kahneman fez, gente. Poxa, o Kahneman tem sido, nessa temporada, talvez um dos melhores zagueiros na atualidade do futebol brasileiro. Ele, claro, argentino jogando no Brasil. O professor Leno Kaufmann esteve ontem à noite no nosso Cadeira Cativa. Ele acha que o Kahneman é o melhor jogador do ano no Grêmio. No Grêmio, eu vi hoje pela manhã, eu assisti uma imagem do Kahneman num camarote da Arena na terça-feira. E é impressionante a identificação que ele tem com o torcedor, né? Torcedor em volta, e ele tem um espírito que o torcedor gosta, né? Mas isso além do técnico, mas né? Isso além do técnico gostar muito, ele tem é um pouco também cultural do nosso sul, né? A gente teve ao longo, assim, se a gente pegar a dupla Grenal, se tu pegar, né, o Internacional com a camisa 3 e 4 ali, tu lembra o Figueroa, foi um marco no clube. Aí depois a gente, eu na época eu trabalhava no clube, a gente olhava o Gamarra jogar, tu te deslumbrava vendo o Gamarra jogando, né? Eu admirado. Aí a gente vai pro Lúcio, Pinga, Aloysio, Paulo Galvão. Mas principalmente que eu digo nos estrangeiros, né? A gente vai pro Grêmio, Hugo de Leon. Hugo de Leon era muito bacana de ver. Ele foi uma marca no Grêmio. Rivarola. Aí depois ainda tiveram outros, né? Rivarola, agora o Kahneman. A dupla Grenal é cultural, ela gosta de ter um zagueiro estrangeiro, um cara que... O próprio Anchieta, era a época áurea do Inter, né? Mas são jogadores referência, né? Que marcam época. Né? O nosso Sul, né? A gente formou o Thiago Silva aqui no Sul. Silva. Apesar dele ser carioca, ele veio para o Sul trabalhar o Naldo, né? Mas, principalmente, ele foi o capitão da Copa do Mundo no Brasil. Ele foi formado aqui no Sul, no RS, dos 16 aos 20 anos. Então, é uma escola, né? A gente tem uma escola forte. Agora, o que resta para Grêmio Internacional no ano? Né? Que é isso que está em jogo agora. Se o Grêmio conseguir ainda chegar à final da Libertadores da América, aí pode chegar ao ápice e ainda pegar o Real Madrid. Se for no tapetão, não. O Grêmio depende de amanhã, né? Depende de amanhã. O Internacional, que para alguns ia lutar apenas para não cair, para muitos, não para alguns, né? Depois se achou que o G6 era pouco, agora se acha que o G4 é apenas razoável. Vai ter muita gente que ainda vai cornetear porque o Inter perdeu o título, porque perdeu para a Chapecoense, porque perdeu para o Sport, porque perdeu para o América, porque empatou com o Vasco. Aí entramos de novo naquele tema inicial do programa. Não faltou o recheio, não faltou um grupo mais ousado. Como é que se chega a ter um grupo ousado? Depois de vários experimentos, de várias... No início do ano se falou muito no Inter... Provações, essa palavra. Até em rebaixamento se falou, né? Para 2018 o Internacional. Qualquer Colorado assinava para ficar na primeira página. Para ficar na primeira página. Era perfeito. Eu sempre falei o Inter entre 10º e 8º. Né? Então, vendo o que está acontecendo com o Inter hoje, é uma surpresa boa, né? Boa, se tratando do trabalho que o Odair começou, e
Tá aí, brigando Eu- pelo E título, aí tem né? um outro lado, né, Julinho? Porque daqui a pouco, se tivesse um elenco um pouco melhor, com mais 2 ou 3 peças, e não desse o resultado, iam dizer ainda que o investimento foi feito errado. É o futebol, né? É. Futebol é assim. A gente quando tá fora, assim, né? Ficar analisando, fica mais tranquilo até pra gente, né? O Inter Eu- contratou o Richelli e o atacante, o Paulo Guerreiro, não conseguiu botar em campo. Sem jogar. Eu quando... Não, o Paulo Guerreiro, Wellington- pelo menos, a gente sabe por que ele não tá jogando. O Richelli é uma... O Wellington Silva mal conseguiu É. jogar esse ano, o Luca mal conseguiu jogar na passagem Quer do dizer, Inter. se O tudo Zeca- tivesse dado certo, O Zeca ainda não É. tá nem perto do que se espera dele e por aí vai, né? E as muitas Eu razões. vejo assim, ó, quando eu vi o Inter, Julinho. na época, né, perder o Charles Arangues, eu com lástima, né, porque acho que Charles Arangues na época do Inter e o Maicon no Grêmio são dois referenciais técnicos de área a área. E eu, particularmente, né, adoro ver esse tipo de jogador. Foi nesse momento do Grêmio, com a chegada do Maicon, que nasce ali o Arthur, que chega até a passar o Maicon em termos de qualidade técnica, né? Mas é tão bacana ver jogadores que transitam de uma área a outra. E eu tive o prazer de trabalhar com o Edenilson, né, no Caxias. Até uma época o Carpegiani estava no Curitiba, o Carpegiani me ligou perguntando: pô, o que tu conhece esse Edenilson, o que tu acha na época? E eu até conversei com ele: Paulo, pode pegar correndo, porque é jogador, sabe jogar de área a área, sabe jogar por dentro, por fora, é um baita de um jogador, tu vai gostar. Na época o Paulo tentou, mas ele acabou não indo para o Curitiba, veio para o Inter. Logo após eu vi o Inter contratar o Patrick. O Patrick foi meu jogador lá no Goiás. Quando eu vi a chegada desses dois jogadores sem muita expressão como nome, mas extremamente eficientes para um treinador, porque te dão a possibilidade de potencializar o teu meia, te dão a possibilidade de soltar mais a equipe e principalmente fazer uma equipe que joga, que não só marca, que marca e joga, né? Isso eu acho que fez o diferencial do Inter nessa temporada. Para mim, claro que o Damião é importante, mas foi a situação de não meio. desestruturar nunca, né? Não, e a situação de meio. Não desarruma, né? O Inter consegue marcar uma equipe e jogar. E eu acho que tem muito a ver com essas duas contratações. Eu gostei muito da contratação do Wellington, que é um jogador que eu particularmente gosto demais. Pena que a gente ainda não viu ele desaflorar, mas para minha opinião pessoal, né? Eu acho que esse jogador tem futebol para ser titular, para ser o diferencial em termos do 1 contra 1. Eu acho que em alguns momentos ainda faz falta para o Inter aquele 1 contra 1 com habilidade, que o Everton dá para o Grêmio, que esse rapaz que veio do Alisson, do Cruzeiro, também dá. Eu acho que no Inter, os momentos que eu vejo o Inter jogando quando o Wellington entra, é um momento que me agrada. Eu acho que o time fica mais do jeito que eu gosto, como, né, espectador. Mas eu também. Mas- O Wellington entrou contra o Vasco bem, né? Deu um outro ânimo pro A Internacional. partir das jogadas dele que saiu a jogada do gol. Ele é um cara animado dentro de campo. É. Né? Eu- Que eu- o Rossi parecia que ia ser. É um cara que tem potencial de fazer o algo a mais para mudar o jogo, né? Não, e a gente já via isso no último clube dele também. Era muito difícil aquela escola lá do Rio, do Fluminense, desse 1 contra 1. A gente já viu na época do Wellington Ney, a gente viu com outros jogadores também fazendo esse papel. E esse Wellington, ele tem essa característica do 1 contra 1. Eu sempre assisto um pouco do jogo do Grêmio, do Inter. Eu me recordo no jogo contra o Santos, Inter e Santos, o momento que ele entra, ele bagunça a defesa do Santos. E no momento que ele entra, é o momento que o Damião sai. No momento que o Damião... Acho que o Damião ainda fica um pouco no campo, se eu não me engano, ele faz um gol que os caras anularam de forma errada até. Isso. Mas aquele momento, pro cara que é centroavante, tu ter um ponta daqueles, pô, é tudo que o cara quer, porque ele vai te fomentar situações, né, para te finalizar. A gente lembra grandes duplas, né, o Paulo Nunes com o Jardel. É importante para um centroavante ter o cara que tem a vantagem O Rossi pessoal não do vai um dar contra essa um. resposta. Eu acho que o Rossi também tem isso, mas eu gosto mais do Wellington. E o Potker? O
Potker, eu acho que a vantagem do 1 contra 1 do Potker não é uma vantagem tão habilidosa quanto a do Wellington. É mais na força. Eu gostaria de ver o Potker trabalhando mais como um segundo homem, um pouco mais perto da goleira do que pelas beiradas de campo. Eu acho que se eu pegasse os 4 atacantes, eu faria beirada de campo o Wellington, o Nico e o Rossi. E eu colocaria o Potker para trabalhar mais junto com o centroavante, dentro dessas ideias que a gente está conversando. Mas o Nico, a melhor fase dele nesse ano é quando ele faz a função de 10 na vaga do D'Alessandro. O Julinho fala mais um pouquinho daqui a pouco, logo depois do intervalo comercial. De volta com preliminar a imagem do futebol, recebendo Julinho Camargo, Fabiano Barbosa Júnior e o Maurício Freitas. Vamos juntos até as 1:45 da tarde. Hoje é feriado, aproveite bem o dia. Às 19 horas teremos o nosso Cadeira Cativa, ainda debatendo mais sobre essa situação do Grêmio. O Grêmio já vivendo uma certa ansiedade, né? Porque em poucas horas saberá se vai ou não disputar a final da Taça, as finais da Taça Libertadores da América. Mas com a questão pendente do Nico Lopes. Você acha que o Nico é mais da beirada, mas no Inter, como disse o Maurício, ele funcionou mais enveredando pelo meio? Eu entendo assim, dentro desse sistema, muitas vezes, né, do 4-3-3, onde o Inter acaba fazendo ali com o Edenilson, o Patrick e o Dourado no meio, ele tem que ter um atacante que tenha entrada, porque senão ele vai acabar ficando sem meio em quase todo momento, aquele meio que eu digo por trás do centroavante. Nesse sistema é bom tu ter o Nico, porque o Nico vai te dar a possibilidade de entrada como segundo atacante, como chute. Agora, se tu pensar numa leitura de 4-4-2, por exemplo, onde tu tem 2 homens de meio, né? Dá um exemplo por cima, assim, se botar um Dourado e o Patrick, por exemplo, tu botar um D'Alessandro com o pé invertido e um Wellington na outra beirada, tu tem a possibilidade de ter o centroavante com o Nico por dentro. Eu acho que é uma leitura também boa. Isso são desenhos que o Odair tem para pensar, para jogar, né? Mas eu acho que sempre importante, assim, tu tentar sempre ter todos os elementos nesse sentido dentro do campo e fazer, através da tua semana, a melhor ideia. Julinho, você já teve chance no Internacional como auxiliar técnico e alguns até diziam que quem treinava o time era tu. Era uma injustiça com o Falcão. Mas era para também te elogiar pela tua competência e alguns até para implicar com o Falcão, né? Mas eu reconheço também o talento do Falcão e tudo mais. Mas onde é que eu quero chegar? Que você foi valorizado naquele momento. Tanto que acabou indo para o Grêmio. E o Grêmio, fazendo também, quem sabe, esse tipo de leitura, diz, bom, agora eu desestabilizo o Internacional e também supro a minha necessidade, que é ter um treinador. Matava 2 coelhos com uma paulada só. Acabou ficando muito pouco tempo no Grêmio. Até que ponto tem essa frustração na tua história? Até que ponto você acha que vai superar isso e voltar para Grêmio Internacional em alto estilo? Porque conhecimento de futebol, todos reconhecem que você tem. Eu assim, Raquel, tudo na vida eu encaro como passagens e a gente tem que ver o lado positivo do negócio. O amadurecimento da carreira, quando hoje eu tenho 47 anos e indo para 48, fechando 30 anos de profissão, né? Eu comecei muito cedo e a bagagem vai te dando maturidade para entender que determinados ciclos, como eles estão, são ciclos positivos nisso, naquilo. Toda passagem de um treinador no clube, ela tem que ter uma estrutura de apoio diretivo, né? E uma certa qualidade no elenco que tu tem para te poder empregar o que tu quer. A minha passagem no Grêmio não foi uma passagem de apoio diretivo, foi uma passagem de ciclo. No momento em que foi feita a opção do meu nome lá no Grêmio, por eu ter passado, né,
8 anos no clube, ter feito 4 anos de juniores, onde a gente teve 11 finais, 8 títulos, 2 brasileiros, uma série de 37 jogadores formados. Tinha biografia interna. Eu achei que eu teria um apoio diretivo muito maior do que o que eu tive. Para te ter uma ideia, a gente fez um jogo daqueles 6 jogos que eu fiz, a gente empatou com o Figueirense fora, né? Isso foi o turno. No retorno, o Grêmio tomou 3-0 do Figueirense. Já não era no mais Olímpico, era o outro treinador. E eu lembro da entrevista da direção falando assim, não, foi um grande segundo tempo. O Grêmio fez um grande segundo tempo. Então, quando lá o 1-1, todo mundo 0-0, todo mundo bomba para tudo que é lado em cima de mim. Aí o 3-0 em casa foi legal. Então eu aprendi que tem momentos que se tu não tiver o apoio forte e diretivo, não adianta tu ir, tu vai só fazer uma passagem. Mas eu, em relação a Grêmio, Inter, e praticamente, digo assim, em relação a todos os clubes que eu passei, eu só tenho carinho, assim. Eu passei 8 anos dentro do Inter, 8 dentro do Grêmio. A base da minha carreira como treinador é a dupla, e eu tenho carinho enorme, não só pelos clubes, quanto pelos seus torcedores, porque sempre fui muito bem tratado por todos eles, e também pelas direções. Eu entendo que foi um momento que passou e não deu certo, e a vida segue numa boa. Quer deixar aqui a próxima questão, Fabiano? Não, tô tranquilo, fiquei só te observando. Vamos fazer intervalo? Vamos fazer intervalo e a gente já retorna com o nosso preliminar, a imagem do futebol, nesta sexta-feira santa, dia 2 de novembro. Sexta-feira Santa no sentido de finados, né? De ir visitar os túmulos, rezar bastante, nesse sentido, né? Foi uma sexta-feira de muita reflexão. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba, casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e cabe no seu bolso. Casas, como você está vendo aí, de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas, pode ser hoje mesmo, feriado, 98631-7709. Fale com o Fernando. Visite o site madelombacasaeconstrucão.com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133, fast.com.br. Vem aí o baile do seu Wilson, né? O Revigorex está fazendo muito sucesso. É um estimulante natural que dá mais ânimo, mais energia, mais vigor, ajuda a trazer o equilíbrio hormonal. A vida corrida, o estresse do dia a dia, problemas no trabalho, problemas pessoais, tudo acaba nos deixando algumas vezes para baixo, com muita preguiça, muito desânimo. É ou não é? E aí? As coisas vão aumentando, e não só no ânimo, mas também no vigor físico. Aquele namoro que precisa ser gostoso, que precisa ser prazeroso, começa a ficar prejudicado. Então, nada de ficar sem namorar. Vamos viver com energia, com vitalidade e tomar Revigorex. Anote o telefone e peça o seu. 3023-9400. Repetindo, 3023-9400. Nada de tristeza, nada de ficar cabisbaixo. Tome Revigorex e levante sua autoestima. Ligando, você diz que viu aqui no programa e vai ganhar uma promoção espetacular. No feriado, no final de semana, tem que ter namoro. Tem que ter Revigorex. 3023-9400. Julinho, os nossos gaúchos estão vivendo dificuldades na Série B. Brasil e Juventude
vão aí para a finaleira, são as últimas 4 rodadas, 3 ou 4 rodadas, e nós sabemos que a Série B é fácil e é difícil ao mesmo tempo. E se há alguém que conhece isso, é você. Eu vou querer que você fale um pouquinho do Rodrigo Caetano também, a importância dele aí nesse novo Inter. Eu agora nesse momento fora, né, a gente torce muito para que, né, tanto o Brasil quanto a Juventude consigam fazer esses jogos finais de forma plena e que principalmente que a cada jogo busque o que puder de pontuação. É muito importante isso porque às vezes um empatezinho amigo, um ponto pode fazer diferença na hora de ficar ou não ficar, e eu acho que vai dar certo. Acho que os dois têm uma tendência de permanecer, tomara que se concretize isso, porque para o nosso futebol gaúcho é importante que eles se mantenham nesse patamar e que nenhum tenha descenso, né? O Rodrigo Caetano, eu acho que foi uma grande aquisição do Internacional. Eu tive o prazer de trabalhar com ele praticamente ali 4 anos no Grêmio, né? E também fui treinador dele quando ele estava encerrando a carreira no RS. Então é uma amizade já de longa data e é um excelente profissional nessa área que é muito importante por respaldo e pelas ligações que acaba podendo fazer dentro do clube. Esse elo entre o treinador, né, o executivo e a parte diretiva, até a questão de investimento, contratação, quando tu tem uma pessoa de boa qualidade, né, como é o Rodrigo Caetano, isso com certeza vai ajudar num processo que o Inter já tinha um processo bom, e acho que tem no nome dele um grande profissional e importante que, assim como na Série B, né, Brasil e Juventude consigam permanecer, eu acho que é importante que a gente e os próprios torcedores de Grêmio e Inter consigam valorizar o ano que os dois clubes fizeram. A gente, como gaúcho, está sempre querendo o top, né, o principal, né, mas tanto o Grêmio quanto o Inter estão fazendo um grande ano e acho que as duas torcidas têm que valorizar. Caetano, que chegou num momento turbulento, né, do D'Alessandro, no grupo, jogadores, torcida, direção, e ele parece que ajeitou tudo lá. Valeu, Fabiano, valeu, Maurício, valeu, Juninho Camargo. Valeu. Até às 19 horas.